Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos de 1 a 5, diz: Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está nos ensinando nesse texto que nós somos parte de uma construção espiritual eterna, que é a morada definitiva de Deus. E nós precisamos, para isso, como pedras vivas que somos, entrarmos na forma certa para fazermos parte dessa construção. O que ele está nos ensinando aqui é uma coisa muito prática. Quando nós vamos construir uma casa ou uma obra qualquer, nós não tomamos pedras e tijolos de formatos, tamanhos e modelos diferentes, mas utilizamos sempre o mesmo padrão. Para isso, nós costumamos colocá-los numa forma. Quando se vai a uma olaria, se vê pessoas pegando barro, peneirando, preparando, colocando na forma e depois assando o tijolo para que ele fique pronto dentro do mesmo formato. E depois ele é encaminhado para uma obra. Assim também é na vida com Cristo. Nós faremos parte da construção definitiva para Deus. Deus está construindo uma morada para si, uma morada eterna, que não é física e não é material, mas é constituída pela vida de todas as pessoas que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus pretende morar nestas pessoas para sempre e eternamente. Entretanto, nós não podemos fazer parte desta grande obra, desta grande construção que é a morada definitiva de Deus, sendo de qualquer formato, sobretudo vindo com os formatos que nós herdamos do mundo. Formatos psicológicos, formatos ideológicos, formatos de todas as espécies que nós aprendemos com os nossos comportamentos e práticas e que às vezes são reprováveis por Deus. Por isso, igreja é uma grande olaria. Igreja é um lugar onde nós peneiramos o barro, e nós estamos falando da linguagem figurativa, onde barro são as pessoas, porque pessoas são feitas do barro ou vieram do pó da terra, segundo a descrição do livro do Gênesis. Então peneiramos esse barro e depois o colocamos na forma. A forma é Jesus. O objetivo de toda a igreja é preparar as pessoas para que elas sejam parecidas com Jesus, semelhantes a Jesus, da mesma forma, do mesmo formato, ou seja, filhos obedientes. O apóstolo Pedro chama-nos de crianças recém-nascidas que precisam do puro leite espiritual. Nós, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, somos como crianças que nasceram de novo, para um novo tipo de vida e que precisamos, por meio de Jesus Cristo, crescer para a salvação. Uma vez experimentado que o Senhor é bom e sabendo que Ele é a pedra viva, precisamos então nos tornar também nós pedras vivas do mesmo formato de Jesus para fazer parte desta construção eterna que é a vontade de Deus. Uma igreja, então, é um lugar de preparar essas pessoas. Você deve ser preparado para se tornar da mesma forma de Jesus. O processo ou o caminho que prepara você é chamado de discipulado. E de alguma forma eu devolvo você para os primeiros podcasts, para as primeiras mensagens gravadas aqui, em que eu falo sobre discípulo e discipulado, onde nós aprendemos a ser do mesmo molde, da mesma forma de Jesus, para a construção eterna que Deus está fazendo para si, para a morada eterna que Ele está fazendo para si e que Ele pretende que você faça parte dela, que você aceite o processo de ir se tornando da mesma forma de Jesus, mudando os seus princípios, mudando o seu caráter, se tornando mais semelhante a Jesus por meio dos processos e dos padrões de Deus, internalizando a lei de Deus, internalizando os seus mandamentos que estão escritos e reservados para nós por todas as Escrituras, principalmente no Novo Testamento.
que você aceite o desafio de ser do mesmo formato de Jesus, o irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o filho obediente, que nos ensina também o caminho da obediência, para que um dia sejamos parte da grande construção espiritual que é esta morada de Deus. Que Deus te ajude a ser pedra viva, que Deus te ajude a entrar na forma, no formato, no molde de Jesus. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.